Há muito tempo, Judas é conhecido como o indivíduo que trai a confiança de alguém, é conhecido como alguém que é traidor. Este é o estudo de número 773 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nome Judas é citado cerca de 20 vezes no Novo Testamento, mas muitas pessoas tentam defender o Judas Iscariotes. Você sabia disso? Vamos ao nosso tema. Lições de Judas Iscariotes, um discípulo derrotado pela sua própria ambição. O nosso texto base está no livro de João, capítulo 6, verso 71, que diz: falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Judas tem um significado muito bonito no nome dele. Significa louvar a Deus, exaltar a Deus, significa também abençoado, louvado, ou seja, aquele que louva e exalta a Deus. O significado é muito bonito, mas devido à ação de Judas Iscariotes, não é comum ver alguém com esse nome, porque ficou estigmatizado como alguém que é traidor. E a Bíblia ela ensina que realmente bom é louvar ao Senhor. Salmos 92, verso 1, que diz: é muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao teu nome, ó Altíssimo. E o nome Judas significava justamente isso: louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. O salmista ele ensina que é bom e agradável adorar ao Senhor. Vamos conferir no Salmo 147, verso 1, que diz: aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. Então nós vemos que o nome de Judas já era um nome que como se fosse um convite para adorarmos ao Senhor. Mas Judas ele não fez jus ao significado do nome dele e ele foi um dos escolhidos como discípulo e como seguidor de Jesus. Marcos capítulo 3, verso 14 ao verso 19 nos mostra que nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. O próprio Jesus nomeou, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. O próprio Jesus também deu poder a Judas para que tivesse poder de curar enfermidades e expulsar demônios. A Simão, olha o nome dos discípulos, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o cananita, e a Judas Iscariote, o que o entregou. Judas, ele foi um dos escolhidos por Jesus para caminhar com ele, para ser usado por ele, mas não era um homem convertido, embora tenha deixado tudo para seguir a Jesus, assim como os discípulos fizeram. Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Assim como os discípulos, Judas também largou tudo, Judas também renunciou à vida dele e começou a andar com Jesus, começou a seguir a Jesus. Ele estava entre os 12 quando aqueles homens foram expulsar demônios. Ele estava na presença de Jesus, mas o coração de Judas não estava com Jesus. Lembra que eu disse? Ele era convencido, mas não convertido. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Judas ele andou com Jesus durante 3 anos, assim como os outros discípulos. Ele teve as mesmas oportunidades e ouviu os mesmos ensinamentos. Lucas capítulo 8, verso 1, que diz:
E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, incluindo Judas. E Judas, ele presenciou os milagres, ele viu a ressurreição de Lázaro. Judas viu Pedro andar sobre as águas, viu Jesus acalmando a tempestade. Judas viu todos os milagres que os outros discípulos viram, conforme fala em João capítulo 20, verso 30 e verso 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus fez muitos milagres. Jesus, ele operou, ele salvou, ele transformou, ele libertou, ele curou. Judas, ele presenciou tudo isso. Mas também Judas presenciou as advertências de Jesus. Lucas capítulo 11, verso 23, toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mas olha outra advertência, em João capítulo 6, verso 70, então Jesus acrescentou, não vos escolhi eu aos 12? Todavia, um dentre vós é um diabo, ou seja, um dentre vocês é o caluniador, é o acusador, é falso, é ladrão. Judas, ele estava com Jesus, mas o coração dele não era inteiro, ele não seguia Jesus sinceramente. Judas, ele tinha o coração cheio de ganância, ele não era honesto, ele era um ladrão, ele era um homem difícil. Judas, ele tinha no coração a ambição. João, no capítulo 12, verso 4 ao verso 6, diz assim, mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou, ou seja, ele se levantou, ele se opôs. Vamos ver o porquê? Porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres. Olha o que ele disse, ele ficou indignado. Vamos continuar o versículo. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. O que ele objetou? Ele objetou o fato de uma mulher quebrar o vaso de alabastro e colocar em Jesus, derramar na cabeça de Jesus o unguento de nardo puro, porque era muito valioso. E quando ele objetou, ele acabou incitando os discípulos, que também ficaram indignados com a atitude daquela mulher. Mas olha como que o apóstolo João explicou no versículo que nós vimos. Ele não disse por se importar com os pobres, ele disse porque ele era ladrão. Que interessante, um homem que andou com Jesus não teve a vida transformada, ele era dominado pela ganância e pela ambição. O coração de Judas então era ganancioso, ambicioso, e ele cobiçava. Judas, ele negociou com o chefe do sacerdote para entregar a Jesus. Mateus capítulo 26, verso 14 ao verso 16 nos mostra claramente. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Judas traiu Jesus. Judas, ele combinou com aquele sumo sacerdote, o príncipe dos sacerdotes, o chefe dos sacerdotes, e a ambição de Judas, a cobiça de Judas levou ele a trair a Jesus. Jesus não foi pego de surpresa não com a traição de Judas, ao contrário, ele conhece todas as coisas, e na oração dele ao Pai, ele já diz isso. João capítulo 17, verso 12, que diz,
Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, olha só, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. É interessante nós vermos que Jesus, ele na oração já falava sobre Judas, e a profecia que ele estava citando para que se cumprisse as escrituras foi dita por Davi num salmo messiânico. Salmo 41, verso 9 diz assim: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Jesus, ele previu a traição de Judas porque ele é onisciente, porque ele é onipotente, e ele falou durante a última Santa Ceia, em Mateus capítulo 26, verso 20 ao verso 23, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Jesus é conhecedor de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas, Jesus conhece a intenção do ser humano, e Jesus, ele advertiu a Judas em Mateus capítulo 26, verso 24 e verso 25, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Olha ainda o que Jesus fala: bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. João, ele relata que quando Jesus disse sobre a traição, que Jesus deu o pão na boca de Judas, e Jesus pediu para Judas fazer o que ele iria fazer, mas fazer depressa. João no capítulo 13, verso 26 e verso 27, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Após Judas comer o pão, o inimigo entrou nele, embora o coração dele já tinha a influência de Satanás para atrair a Jesus, porque a ganância, porque a ambição dominava o coração dele. João, no capítulo 13, verso 2, nos diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Muitos querem defender a Judas, muitos alegam que Judas, ele traiu Jesus, achando que como Jesus era poderoso, que Jesus se livraria da acusação. E Judas, ele levou os soldados para que prendessem a Jesus no jardim do Getsemane. Judas conhecia bem aquele lugar, sabe por quê? Porque ele frequentava aquele lugar com Jesus e com os discípulos. João capítulo 18, verso 2 e verso 3. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Archotes é tochas. Veja bem, chegando Judas lá, Judas saudou a Jesus com um beijo, porque era sinal que ele havia combinado, e ele apontou através do beijo quem era Jesus. Sabe o que eu mais me surpreendo? É que Jesus, após isso, o chamou de amigo. Mateus capítulo 26, verso 49 e verso 50, que diz: e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, olha, após o beijo: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Até no último momento, Jesus mostrou para Judas quem realmente
Jesus era? Jesus era misericordioso, Jesus o chamou de amigo. Após Judas ver que Jesus foi condenado, a atitude dele foi querer devolver as 30 moedas de prata, pois ele sabia que aquele dinheiro era sangue de um homem inocente. Judas sabia que Jesus era inocente, mas ao ver que Jesus foi condenado, ele sentiu, sabe o que? Remorso. Mateus capítulo 27, verso 3. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Os chefes dos sacerdotes não quiseram, não aceitaram como oferta, porque era preço de sangue e sangue inocente. Aquelas moedas foram usadas para comprar um campo onde colocariam os estrangeiros que morressem, e esse lugar ficou chamado de Campo de Sangue. Judas reconheceu que tinha pecado. Mateus capítulo 27, verso 4, ele diz aos sacerdotes: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. É importante estarmos atentos às nossas atitudes, e o preço da ganância de Judas, da ambição de Judas, foi a morte dele. Mateus capítulo 27, verso 5, que diz: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Que nós possamos ter o nosso coração inteiro com o Senhor, que possamos estar muito atentos em relação à ambição, à ganância, à cobiça. Nós não podemos nos enganar, nós devemos ter com o Senhor um coração sincero, servir ao Senhor verdadeiramente, porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um, assim como Ele conhecia o coração de Judas, Ele conhece o nosso coração. Atos capítulo 1, verso 24 e verso 25, eu vou concluir este estudo, que diz assim: e orando afirmaram: tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos ensinar, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar todos os momentos da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, faça os seus comentários aqui no vídeo, compartilhe e deixe o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso, maravilhoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.